Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Essa mensagem tem como tema o que estamos pensando em nossos corações. Eu vou ler, peço que você acompanhe. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia. Curva essa fronte. Deus amado, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor, te peço, meu Deus, que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante em nosso meio, Pai. Fala alto, fala claro, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que tu tens para nós, Senhor. E que sejamos, cada um, Senhor, dos que aqui está, cada um dos que tiver acesso a essa palavra, Senhor, sejamos edificados, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. Assim oro, grato no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então estamos aqui mais uma vez no capítulo 5 de Lucas. Nós começamos esse capítulo, falando da pesca maravilhosa. E na pesca maravilhosa eu lembro que eu destaquei essa passagem justamente porque o final dela, diz bem no verso 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós vimos logo no início desse texto uma pesca para um grupo de pescadores que nada haviam apanhado a noite toda, e aí quando finalmente eles têm aquilo que eles tanto queriam, eles largam tudo e seguem a Jesus. Na sequência nós tivemos a cura de um leproso, onde o texto vai dizer que esse leproso busca ao Senhor Jesus, e Jesus, compadecido dele, Jesus o cura. Mas não somente o cura, Jesus toca no leproso, que era algo inimaginável. Tocar no leproso, todo aquele que tocava no leproso ficava impuro, ficava sujeito às normas da lei, mas Jesus o cura, de tal modo que quando ele é tocado, ele já não era mais um leproso. E agora nós
paralítico, mas se você reparou, o interessante daqui não é simplesmente a cura, né? Essa passagem ela traz alguns detalhes para mim, né? Que o Senhor me trouxe nessa noite. O que mais me chama a atenção é a forma como revela que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, conhece os nossos pensamentos. Mas antes simplesmente de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. Se você leu comigo aqui no verso 17, você percebeu que estavam ali assentados. O texto, quando diz que estavam ali assentados, eles estavam na qualidade, né, de quem ensina, de quem tem autoridade para ensinar, pois era assim que se ensinava naqueles tempos. Se você olhar no Sermão do Monte, você vai ver que Jesus assentado ensinava. Se você for na própria passagem que nós mencionamos, no Jesus com a pesca maravilhosa, ele assentado no barco de Pedro, ele ensinava. E agora nós vemos Jesus em o que tudo indica, uma casa, né? E dentro dessa casa, onde ele estava ensinando, estavam ali sentados, se você reparou, uma quantidade, né, grande, porque estavam ali fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Eles estavam ali assentados diante da figura de Jesus, prontos a resistirem aos seus ensinos. Eles estavam ali, como ainda há pouco nós falávamos na IBD, como perseguidores. Eles foram em batalhão, foram prontos para enfrentar tudo que Jesus tivesse para oferecer. Eles estavam convictos que eles poderiam resistir à doutrina do Senhor Jesus. Quando algo impressionante vai acontecer, algo completamente inesperado, pelo menos para os que ali estavam, para mim e para você certamente, mas não para Jesus. Quando 4 amigos, o texto, se eu não me engano, em Marcos, porque essa passagem ela se repete em Marcos e em Mateus, vai revelar que esses 4 amigos, eles sobem ao telhado e descem o paralítico diante de Jesus. Por que eu estou falando isso? Gente, isso não tem como acontecer com muita descrição, tá? Jesus estava ensinando e de repente começa um alvoroço, o pessoal abrindo telhas, né? E descendo uma pessoa no meio do negócio, no meio do salão, diante dele, notadamente um paralítico é posto diante dele, né? Obviamente Jesus não era bobo, ainda mais aquele que conhecia os pensamentos, bem sabia que a expectativa dos 4 amigos ao descê-lo ali era que ele fosse curado, né? Porque a fama de Jesus estar curando era grande, mas o que nós vemos é Jesus, ao ter aquele paralítico diante dele, Jesus faz questão de parar tudo e vamos lá, estão perdoados os seus pecados. Por si só, isso já causa toda a algazarra que ele esperava, a resistência que se esperava, porque ali ele blasfema, pelo menos sobre a ótica daqueles homens que ali estavam, onde somente um pode perdoar pecados, e esse era Deus. E tudo que eles tinham diante deles, sob as suas óticas, sob a sua percepção, era um homem que tinha ensinos diferentes. Então nós percebemos que o ponto que eu quero já chamar a atenção, Paulo até leu com vocês, eu até coloquei o primeiro tópico para nós conversarmos nessa noite, vai falar justamente, né, dessa característica profunda do Senhor que sonda os nossos corações. Eu botei uma frase de João Calvino, não sei se você prestou atenção, mas ela diz assim, está no seu boletim: Deus não apenas vê as ações dos homens, mas também discerne os desejos mais secretos do seu coração.
Quando esse paralítico é colocado, ali no verso 22, nós vemos a frase, o versículo vai dizer: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, vai perguntar: que arrazoais, que debate, que pensas em vosso coração, o seu íntimo? O coração fala de intimidade, né? Pensamento, a sede das emoções, aquilo que realmente está na sua essência. O que vocês estão aí pensando? O que vocês estão aí macumunando, já desejando? Como é que é isso? Como é que você e eu estamos lidando com a ideia de que há alguém que na sua onipresença, na sua onisciência, na sua soberania, conhece os nossos corações? Algo que assusta, não assusta um pouquinho? Porque o ser humano é uma criatura tão complexa que, se você perguntar para qualquer pessoa, cristão ou não, qualquer pessoa, você sabe que Deus conhece os seus pensamentos, a pessoa vai dizer: sei, bem sei. Não é surpresa para ninguém. Deus sabe de todas as coisas. Nós ouvimos isso da boca até dos mais incrédulos. Mas nós continuamos pecando e agindo como se não soubéssemos disso. Que loucura! E aí eu até coloquei no boletim, refletindo um pouquinho, que isso mexeu comigo, porque ao mesmo tempo, esse conhecimento, ele é um confronto. Porque você meio que se sente violado, a sua intimidade é exposta, você não tem como se cobrir. Adão tentou, colocar umas folhinhas, mas não dá. O nosso pecado está diante de Deus. Eu não falo da nossa nudez, mas do nosso pecado, daquilo que de fato nós que somos decaídos por natureza, nós que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nós somos decaídos, e ao sermos expostos, nos envergonhamos, nos embaraçamos, não sabemos como lidar com essa exposição, mas nós temos a mesma certeza de que esse que esquadrinha e conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, de que Ele nos ama. Então essa mesma pessoa maravilhosa, que nos confronta, ela também nos consola. Porque ainda que nós saibamos que temos pensamentos maus, que somos pecadores, nós sabemos que aquele que nos esquadrinha, aquele que nos sonda, que nos conhece, no nosso profundo, verdade seja dita, conhece a gente melhor que nós mesmos nos conhecemos, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele estende a sua mão e nos dá uma alternativa. Ao segui-lo, podemos abandonar essa identidade pecaminosa, porque nós sabemos que todo aquele que nele crê e o confessa, se arrepende de seus maus caminhos, dos pecados, Ele já não lembra mais. Ele faz de mim, de você, novas criaturas. Mas nós devemos estar sempre lembrando de que Ele continua conhecendo o nosso íntimo. Não é como se de repente tivéssemos tido um encontro com Jesus, Ele me sondasse, me oferecesse o seu perdão, e a partir dali eu seguisse meu caminho e Jesus o dele. Não, nós continuamos expostos diante dele. E algo que nós temos que em todo tempo, irmãos, não somente quando estamos num culto, mas principalmente quando estamos até mesmo na nossa intimidade, nós no nosso lar, como diz a oração secreta que nós fazemos ali no nosso quarto, eu e Deus, você e Deus. Esse momento nós devemos estar realmente vendo quais são as nossas motivações, o que tem nos levado a Deus, o que tem me motivado a buscar a presença daquele que sabe o que eu penso de verdade, daquele que me conhece no meu profundo, o que tem me levado
presença do soberano e eterno Deus? Pelos meus motivos? É só para isso que eu vou a Deus? Porque eu, é para isso que nós temos um Deus? Nós não paramos, será? Para refletir que nós temos um acesso que no passado não existia. Quando você olha as histórias do Antigo Testamento, você tinha os sacerdotes, que eram os intermediários do povo, que era necessário que o povo buscasse um sacerdote para que esse intercedesse por intermédio, fosse um intermediário para junto a Deus levar as suas orações. Era isso. Pensa o seguinte, o que eu quero dizer: se você hoje tivesse a necessidade de um intermediário, o que você estaria pedindo que ele orasse? Você já parou para pensar nisso? Grande parte do ministério intermediário dos sacerdotes se deu no meio do deserto, cerca de 40 anos, quando estavam ali ainda na figura do tabernáculo. Eles iam e buscavam a Deus, intercedendo por seu povo, para que Deus continuasse sendo misericordioso, não pesasse a sua mão sobre eles, uma vez que de fato entendiam que mereciam sim a punição de Deus, porque era um povo, como Isaías vai dizer, um povo de impuros lábios, um povo que acabava abrindo a boca só para murmurar, um povo que abria a boca para reclamar, um povo que nunca estava satisfeito com nada, um povo que queria tudo, mas não entregava nada. Será que eu e você ainda somos assim? Será que a gente quer tudo, mas a gente não entrega nada? Será que as nossas orações, quando são, volto a dizer, não somente aqui, não somente no ambiente de igreja, mas no ambiente da nossa intimidade, será que eu e você temos realmente apresentado diante de Deus pensamentos de quem crê, de quem realmente tem fé? Eu já falei aqui outras vezes e gosto de repetir, me perdoe se eu for prolixo demais nisso, mas a fé bíblica, o crer bíblico, não fala em acreditar. Nem eu tenho fé, eu acredito que isso vai dar certo, eu acredito em alguma coisa. Não, a Bíblia não é isso que é fé, não é isso que é crer, não. Tá? Se fosse assim, o diabo era crente. Tá? O diabo era crente, porque o diabo acredita que Jesus é o Messias e o Salvador. E até onde nós sabemos, ele não se converteu, não. Tá? Ele continua diabo, continua trabalhando lá de sol a sol, tentando tirar a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas todo aquele que crê em Jesus se compromete com Ele, é parceirão, é amigo, é aquele que é fechamento com Jesus. Esse crê, esse é aquele que crê. E aí eu te pergunto, crendo desta forma, e não uma crença ou um credo religioso, crendo verdadeiramente que Jesus é aquele que conhece os seus pensamentos, mas que Jesus é aquele que te consola, é o teu amigo, é o teu Salvador. Você, quando está diante dele, você realmente quer estabelecer uma relação exclusivamente de petição, de me dá. Será que você, talvez trazendo uma reflexão nossa, será que eu e você não estamos querendo trazer de fato um relacionamento, uma intimidade? Será que nós não gostaríamos que Jesus gostasse de nós? Será que não seria legal se Ele tivesse prazer no momento que chegasse a hora da nossa oração? Jesus, durante o dia, esperando, poxa, meu amigo, cadê aquele meu amigo? Será que ele vai vir aqui agora, orar e falar e me contar como foi o seu dia, como foram as suas lutas, como foram as suas vitórias, como foi a sua alegria? Será que não seria tão legal ter essa expectativa daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o nosso Salvador, e antes e acima de tudo, daquele que verdadeiramente mostrou que é o nosso amigo? Nós devemos pensar, porque em todo o tempo
Ele continua conhecendo o nosso coração, o nosso pensamento. Em todo tempo, nós estamos expostos diante daquele que nos salva. Mas, por falar justamente em religiosidade ou incredulidade, ou até botei como segundo tópico, Jesus confronta a religiosidade. Nós vemos aqui do verso 21 ao 23 que diz assim: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração, que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Até então, tudo que eles conheciam, aqueles homens ali, tudo que eles conheciam de Deus era a religião, era o ritual, era o simbolismo das coisas do alto. Eles nunca se imaginaram diante verdadeiramente do Altíssimo Deus. Eles conheciam toda a prática ritualística, né? Para obter o perdão, eu vou sacrificar um determinado animal, vou aspergir o sangue, e assim serão perdoados pela lei do Senhor. Era isso que eles conheciam, mas de repente, ao estarem diante do próprio Deus, tamanha era a sua religiosidade, tamanha era a sua incredulidade, de que sequer foram capazes de reconhecer o próprio Deus parado, em pé, diante deles. Antes se posicionaram como inimigos de Deus, antes se posicionaram para resistir aos seus ensinos. Mas Jesus, conhecendo quem eram aqueles homens de fato, e mais uma vez eu digo, ele nos conhece realmente quem somos nós de fato, porque falar é fácil, falar é muito fácil. Eu conversava hoje de manhã, eu estou dando aula para novos batizandos, né? As pessoas que serão batizadas agora no primeiro domingo de janeiro. E aí, vários são muito jovens, graças a Deus são muito jovens. E aí eles, quando eu pergunto, né, e aí, o que foi assim que motivou você a querer ser batizado? E vários deles falam, tipo, quando eu vi o último batismo, quando eu assisti um determinado batismo, aquilo ecoou dentro de mim e eu falei, eu tinha que estar ali. Era eu que tinha que estar sendo batizado ali. Por que eu não estou lá? E aí agora, por isso eu estou aqui. Por isso eu quero ser batizado. Porque não foi que aquelas pessoas que estavam sendo batizadas chegaram e falaram: ih, gente, venham ser batizados vocês também. Não, o testemunho delas. Eu costumo dizer que o primeiro ato de evangelismo de um cristão é o seu batismo. Nada fala mais alto, nada fala mais claro do que o ser batizado. Quando as pessoas que te conhecem antes do seu batismo te veem mergulhar nas águas, descido pelas mãos do pastor, e você levanta, sorridente, feliz, tendo uma nova vida diante de você, isso fala muito alto, isso mexe com o coração de quem assiste, e as pessoas são tocadas. As pessoas são impactadas, mais do que por palavras, porque falar é fácil, falar é fácil. Como temos, infelizmente, no nosso meio, no meio cristão, irmãos, temos fora do meio cristão também, mas como temos, irmãos, pessoas que adotaram como regra de vida, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Escutem o que eu estou ensinando, mas não prestem atenção no modo como eu estou agindo.
Nós às vezes vemos com muita clareza isso, né? Na figura dos líderes, na figura das pessoas proeminentes, né? Desde líderes políticos até mesmo líderes religiosos, ou mesmo de grupos, líderes de convívio social. Nós percebemos muito isso, né? Onde a pessoa é muito boa em falar, mas na hora de fazer não quer fazer nada, ou faz tudo muito diferente do que ensinou. Mas será que eu e você não somos às vezes como esses escribas e fariseus, esses religiosos aqui, que realmente estamos muito atentos aos que estão diante de nós e ignoramos nós mesmos? Será que eu e você passamos no crivo do pensamento? Por quê? Será que nossas palavras têm refletido quem de fato nós somos? Será que quando dizemos para alguém eu te amo, de fato estamos amando? Será que quando dizemos para alguém eu te perdoo, de fato estamos perdoando? Será que quando ensinamos algo a alguém, de fato nós aprendemos aquilo que estamos ensinando? Nós não temos vigiado, irmãos. Nós não temos vigiado. Muitas das vezes eu e você estamos agindo com aparência religiosa, ou seja, vou dar um exemplo real, facinho para vocês. Conheço várias pessoas, eu sou meio desleixado, nem sempre faço assim, mas conheço muita gente que tem praticamente um ritual, até mesmo na hora de ir orar a Deus em casa, né? Agora eu vou orar. Aí entra no quarto, literalmente fecha a porta, dobra o joelho, se debruça sobre a cama, junta as mãos e ali inicia o seu rito. É errado isso? De forma alguma. De forma alguma. Isso em nada está errado. Mas será que muitos não fazem isso achando que esse ato tão somente por si só representa a sua oração, a sua entrega a Deus? Eu já vi uma pessoa que achava isso. Ela literalmente, conversando comigo, eu falei, meu Deus, misericórdia. Ela falou que a maioria das vezes quando ela fazia isso, ela dormia. Eu falei, tem alguma coisa errada. De vez em quando acontece com todo mundo, tá bom? Todo mundo é normal. Às vezes você está muito cansado, alguma coisa, você ajoelha ali para orar, quando você vê, já amanheceu, né? Mas você, consciente de que isso acontece muitas vezes, e você insiste nesse ritual, tem alguma coisa errada. Primeiro, gente, só para saber, se você ora de joelho, ora em pé, ora sentado, não vai ter isso aqui não. Jesus só orou de joelhos no Monte Getsemane, só antes de ser, crucificado. É o último momento, é o único momento que você tem Jesus de joelhos orando. Mas você tem Jesus orando em todo os evangelhos, orando o tempo todo. Jesus toda hora estava orando. Nós sabemos que ele orava falando e nós sabemos que ele orava pensando. Então, como você vai oferecer essa oração a Ele? Amém. É você e Ele, desde que seja em sinceridade e temor. Temor com respeito. Você está na presença do Deus Altíssimo. Não é porque o véu se rasgou e a religiosidade anteriormente exigida, ou seja, da figura de um sacerdote, do cumprimento de um determinado ritual, que hoje, porque eu e você temos livre acesso à pessoa do Altíssimo Deus através do nome de Cristo, não é porque temos esse acesso que virou bagunça. Ele é temível, nunca esqueça disso. Deus é temível. Ele te leva num abrir e piscar de olhos. Ele não precisa, o Altíssimo Deus, o dono da vida, o Criador da vida, Ele permite a minha e a sua existência. Eu acho curioso, os judeus, mesmo que sejam rezas, eles têm 3 momentos de reza certo. Todo judeu, eles têm 3 momentos de reza certo.
na hora que acorda, na hora que se alimenta e na hora que vai dormir. Da que acorda eu acho fantástico, porque eles agradecem. Assim que abrem os olhos, opa, eu tenho mais um dia para viver. Mais um dia o Senhor me concedeu. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. E quando eles vão dormir, do almoço você entende, é clássico, muita gente faz, sempre que posso faço, né? A gente agradece pela refeição e tal, mas na noite eles entregam a vida dele na mão do Senhor, porque talvez eles não acordem. Então, Senhor, estou indo me deitar em tuas mãos e entrego a minha vida, porque ela te pertence. Ainda que seja uma reza, ainda que para muitos seja um ato religioso, mas contém uma verdade absoluta. Será que eu e você estamos atentos de que se estamos vivos, é porque Ele nos deu a própria vida? Será que estamos atentos que na hora que nós relaxamos, na hora que nós fechamos nossos olhinhos para dormir, talvez seja o último momento que nós estamos fechando esses olhinhos? Acho que a gente não percebe, mas é importante, é isso que eu queria trazer nessa noite, essa reflexão, porque às vezes a nossa religiosidade está mascarando uma incredulidade. Lembra que eu falei que crer é se comprometer com esse Deus, é estar envolvido com esse Deus? Se nós de fato não estamos envolvidos com esse Deus, se tudo que nós temos em relação a Ele é um ritual, é uma prática diária, é uma coisa que nós fazemos mecanicamente, nós somos incrédulos sim, meu irmão, desculpe te falar. Mas aí tem uma outra coisa que me marca essa passagem, eu amei, que é justamente o momento que nós vemos a autoridade e a graça do nosso Senhor. Os versos de 24 a 26 vai dizer: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e como falava, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios, coisas impressionantes, algo incrível, porque fez muito que pensar, deu um nó na cabeça deles, deu um nó. Como eu falava, falar é fácil, fazer já é mais complicado. Falar que está perdoado, se Jesus falasse, não, perdoa mesmo, está perdoado, não está perdoado, é alguma coisa que ninguém está vendo, só o próprio Deus. Nossos pecados, como disse, eles só são expostos diante do Altíssimo. Então dizer não está perdoado, ninguém sabe, né? É facinho. Eu dizer, como tem muita religião aí, que diz então, depois que você ajoelhou no milho, que você rezou não sei quantos, que deu 10 pulinhos, que fez, que aconteceu, está perdoado. Dizer é fácil. Dizer é fácil. Difícil é ter autoridade e poder para fazer isso. Para exemplificar, Jesus diz então, falar é fácil, mas eu queria ver um de vocês falando para esse paralítico levantar e andar. Ninguém ali conseguiria. Então, para vocês saberem que eu também posso perdoar pecados, eu vou curar este homem. E assim ele o fez. Ele cura um paralítico para que eles entendam que ele veio para perdoar pecados. Isso é algo muito importante para mim, para você, que às vezes nos escapa. Jesus não veio para curar, Jesus não veio nem mesmo para ficar libertando de demônios. Tudo isso ele fez para que
ele mostrasse quem de fato ele era, quem de fato ele tinha autoridade e poder, para que, vendo isso, entendessem e verdadeiramente se arrependessem de seus maus caminhos e clamassem por perdão, pois nele encontraram salvação. Muita gente ainda continua indo a Jesus querendo alguma coisa, seja cura, seja um bem, seja algo desse mundo, e a Bíblia vai dizer que maldito o homem que espera obter neste mundo toda a graça do Senhor. Esse mundo é vil, esse mundo, ele agora, as coisas estão aqui, mas logo a ferrugem e a traça consome. Tudo aqui é efêmero, tudo aqui passa. Só a graça do Senhor é eterna. Suas palavras não passarão jamais. Às vezes eu e você não percebemos, porque tamanhos são as nossas lutas e necessidades. Irmãos, se você olhar para o lado, você vai ver que o que não falta nesse mundo é problema, tá bom? Hoje nós estamos aí ouvindo histórias de guerra, né? Rumores de guerra, como diz. Nós vemos pai contra filho, nós vemos realmente o amor esfriando, nós vemos um mundo cada vez mais duro, e sim, isso foi previsto, e sim, nós sabemos, Jesus está voltando, mas isso não é uma palavra, isso eu já ouvi pessoas falando, Jesus está voltando, como se isso fosse algo ruim. A certeza de que Jesus está voltando é porque isso é a esperança, porque não importa o quão difícil as coisas estejam, para os que nele creem, há esperança, há uma alternativa, há um outro caminho, mas é necessário que eu e você entendamos na nossa essência, no nosso coração, no nosso pensamento, que Jesus, Ele não está interessado simplesmente em conhecer a nossa intimidade, em expor o nosso pecado, em apontar o dedo para nós e dizer, olha só como você é errado. Não, pelo contrário, porque por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, em Adão o pecado entra no mundo, e assim mesmo, por um único homem, o pecado pode ser perdoado. Para mim e para você, se nós cremos, se nós verdadeiramente nos arrependemos, se nós de fato temos um relacionamento com aquele que é o dono da vida, nós temos diante de nós a esperança da eternidade com Deus. E não bastasse Ele desde já, desde o primeiro momento, quando você o recebe em seu coração, você já desfruta da paz que excede de todo entendimento. Quando você é desprendido das circunstâncias, onde ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que o mundo esteja em conflitos e dificuldades, mas você sabe em quem você tem crido, você sabe para onde você está rumando. É necessário que eu e você tenhamos esse grau de comprometimento com o nosso Senhor. Amém? Essencialmente, eu queria só que eu e você entendamos que diante desta palavra, diante de Deus, quando somos confrontados pelo nosso pecado, e agora, o que fazer com isso? Lemos uma passagem então que entendemos que Deus, Ele é soberano, onisciente, onipresente, Ele nos conhece no nosso profundo, Ele tem poder, Ele tem autoridade. E aí, o que eu faço com isso? Eu busco a esse Deus com sinceridade. A Bíblia vai dizer que Ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. Que eu possa, como a Bíblia sempre nos ensina, procurá-lo com temor, sim,
respeito sim, entendendo que Ele tem todo o poder em suas mãos. Buscar fazer amizade com este que primeiro nos amou. A Bíblia diz que Ele primeiro nos amou. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele já nos amava. Então agora é hora de eu e você buscarmos com amor a esse Deus, entregando não somente pedidos, ainda que possamos pedir, irmãos, ainda que possamos pedir, mas uma relação não pode ser só pedir. Que nós possamos, antes e acima de tudo, termos um relacionamento, termos gratidão para com esse que nos dá o fôlego da vida, termos gratidão com esse que nos sustenta, que nos dá o pão nosso de cada dia. Que eu e você saiamos daqui hoje certos de que há um Deus que nos esquadrinha, mas é um Deus que nos ama e tem a sua mão estendida para em todo o tempo, mediante o nosso arrependimento, estar nos perdoando, mediante a nossa entrega, estar estabelecendo um relacionamento comigo e com você. E esse mesmo Deus que escolheu, Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é um Deus que escolheu habitar no coração de todo aquele que nele crê. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem em nossos corações e nos levar a um relacionamento melhor, um relacionamento íntimo com Deus. Amém?